Memórias do Gigante hoje traz o professor Raul Pons para uma conversa desde a origem do Inter até a sua profissionalização. É um papo muito interessante, porque o professor conta como foi essa virada de chave do clube, do amadorismo para o profissionalismo. Algo que é super interessante e algo que foi essencial para a sobrevivência do Inter, porque a gente tinha muitos times em Porto Alegre e a maioria não conseguiu sobreviver justamente por isso, porque seguiu sendo amador e na hora do profissionalismo não teve como bancar, como seguir sendo um clube profissional. E o Inter teve essa etapa que foi muito importante e o que serviu, sobretudo, o professor vai contar agora para a gente nesse programa, serviu para abrir ainda mais a popularização do Inter, e não apenas a torcida, que a torcida já era uma torcida popular, já se sentia acolhida pelo clube, mas ela passou, as camadas mais populares passaram a se ver também na equipe, no time, o que antes era só liberado para sócios, era mais elitizado. Então o profissionalismo também passa a popularizar ainda mais a torcida e o time do Inter. Com vocês, professor Raul Pons. Memórias do Gigante recebendo o professor Raul Pons, professor de História, historiador também, um curioso por natureza. E quem conhece o professor do Twitter, enfim, das redes sociais, sabe que tem sempre histórias super interessantes do passado do Inter, da história do Inter, com fotos maravilhosas também. E é isso que o professor traz hoje aqui para a gente, para conversar conosco no Memórias do Gigante. Professor, muito obrigado pela presença aqui, obrigado por aceitar nosso convite. E eu acho que o que todo mundo gosta de saber é começar do começo, né? Mas o senhor tem uma série de informações também, muitas fotos sensacionais da história do Inter. Já lhe agradecendo, lhe dando boas-vindas e lhe perguntando: valeu a pena tudo isso? Bom, primeiro, boa noite a todos, boa noite, Leandro Bessa. Uma honra sempre falar sobre história internacional e com certeza valeu a pena. A ideia hoje é exatamente falar sobre isso, como que no período de 1909 a 1937, período do amadorismo, se gestou esse gigante que é hoje o Internacional, e que com certeza foi uma trajetória que a história nos mostra, né? Valeu muito a pena, foi uma trajetória exitosa que com certeza ainda nos vai proporcionar muitas alegrias no futuro. Uma curiosidade que eu tenho, professor, e já adiantando um pouquinho, mas a gente pode recuar depois sem problema algum, desde da fundação, né, 1909, enfim, com os ideais todos do Inter, onde o senhor acha que foi o ponto assim chave para pular do amadorismo para o profissionalismo? Claro, o profissionalismo da época também, o que era possível na época, né? Evidente, não é essa coisa de agora. Mas onde você acha que foi a virada assim, de chave que, não, agora a coisa ficou muito séria? Vamos virar um clube profissional mesmo. Na virada da década de 20 para a década de 30, né? 28, 29 vai ser um biênio muito complicado para o Internacional. É um momento que, apesar do Inter ter ganho o campeonato em 1927, seu primeiro título estadual, o 1928 começa com muitos problemas internos, né? O clube tem uma disputa entre um grupo capitaneado pelo Antenor Lemos, que era até então a maior liderança colorada, e que pretendia voltar a um amadorismo puro, porque já existia um profissionalismo por baixo dos panos, né? Os jogadores já recebiam. Por exemplo, Porto Alegre, nesse mesmo ano de 1928, montou uma seleção, eles pretendiam ganhar o título, né? Acabaram não conseguindo, mas eles contrataram o Javel, que veio do interior, contrataram o Risada, que depois jogou no Inter, o Javel também, tiraram o Lara do Grêmio, pouco citado, né? Mas o Lara não fez a carreira toda no Grêmio, ele saiu do Grêmio para o Porto Alegre. Então era um investimento, apesar de oficialmente ser amador, era um investimento pesado. E no Inter havia essa disputa. O grupo do Antenor Lemos queria retornar a um amadorismo puro. E um grupo que começa a se formar em torno do Hildo Meneghetti pretendia começar, não assumiu o profissionalismo, levou quase 10 anos para se assumir oficialmente, mas pretendia abrir as portas para esse profissionalismo mascarado, né, escondido ali por baixo dos panos. E a vitória do Hildo Meneghetti nessa disputa é que vai alavancar o nosso sucesso depois. Porque aí a gente começa a pegar atletas que, se não recebessem, não teriam como jogar, né? Os atletas que vinham das camadas mais baixas da sociedade. E isso vai qualificar o time muito. Vai ser o nosso salto de qualidade nesse momento. Se deixa para trás aquele lado do clube formado principalmente por estudantes e
passa a ser um clube de jogadores mesmo. Sim, isso era geral, né, professor? Não era só o Inter, né? Mas daqui a pouco o que passa de hobby passa a ser uma profissão mesmo, né? O Floriano, que foi um jogador que jogou no Internacional em 1920, 21, tem uma passagem curta. Ele, depois, mais tarde, foi para o Rio, fez sucesso lá, jogou na Seleção Brasileira, e ele escreveu um livro, que é Grandezas e Misérias do Nosso Futebol. E ele fala, literalmente, assim, ó, Porto Alegre, Rio de Janeiro, São Paulo, Recife, Salvador, em 1915 já tinha jogador recebendo. Poucos. E de maneira disfarçada. Normalmente eles faziam assim, arranjavam um emprego para o jogador, que ele não precisaria, na verdade, cumprir a sua carga horária na empresa, no dirigente, no sócio, e ele passava a receber por ali, né? Oficialmente ele não recebia do clube, ele recebia por... Inclusive, no Rio de Janeiro se tentou fazer isso, e é provável que aqui no Rio Grande do Sul também, ele se criou, tentando fechar essa brecha, se criou um regulamento que dizia que atletas que tivessem profissões que exigissem vigor físico, as profissões mais, vamos dizer assim, mais baixas, não poderiam jogar. Porque eles consideravam que aí teriam um preparo físico superior aos demais, seria desigual. Então, só comerciários, o pessoal do escritório, assim, teria acesso. Então, normalmente tentava se encaixar esses atletas mais habilidosos, mas que não tinham condições de se sustentarem, nesses empregos de escritório, para poderem jogar bola. Porque depois, né, professor, claro que isso a gente está falando talvez 10, 15, 20 anos além, talvez, ou não, um pouco menos, acho que não tanto, mas tu tem daí também aquela mudança até de perfil, né? Daqui a pouco tu tem, como você falou, estudantes, daqui a pouco comerciantes, né? Que eram aqueles que podiam atuar. Tu tem também a virada da questão da ascensão social, né? Classes menos favorecidas que encontram no futebol justamente a sua profissão, né? O seu ofício, né? Com certeza. Se a gente pegar já na década de 30 no Nacional, Tupã vai conseguir isso. E eles não vêm diretamente, eles já vêm numa caminhada. Por exemplo, o Tupã foi revelado no 1º de novembro, que era um clube que jogava na Associação de Amadores de Futebol, pejorativamente conhecido como Liga da Canela Preta. Aí depois ele entra no Liège, que é um clube da 2ª divisão. Do Liège ele passa para o Concórdia, que é um clube da 1ª divisão, mas um clube menor. Vai para o Porto Alegre e aí finalmente chega o Inter. O Venenoso, outro jogador que vem na mesma época, ele jogava no Ideal de Pelotas. E o Peñarol tentou contratar ele. Acabou não dando certo o negócio, e aí ele vem para o Inter. O Natal também jogava em clubes menores, fora da Liga, vem para o Inter. O Natal chegou a ser, na sua época, 34, 36, ele era chamado, não pela nossa imprensa, pela imprensa de Santo País, era chamado Domingos da Guia Gaúcho. Nossa, tanto assim, e o apelido dele é tão forte que o Boca, que havia contratado o Domingos da Guia, tentou contratar ele para fazer dupla com o Domingos original. Depois ele foi jogar no Rio, jogou no Flamengo. A gente até o senhor disponibilizou diversas fotos para nós, para a gente pudesse fazer a entrevista hoje. A nossa diretora, Camila Virgo, se puder botar na tela aí, Camila, por gentileza, a foto do Natal e do Tupã, daquela formação que o professor nos passou. E pode botar nas fotos também, né, Camila? Que daí a gente vai conversando, porque é legal também, né, professor? Aí, ó, professor, se puder ir comentando em cima da foto, eu agradeço. Esse é o time de 34, o time que vai ganhar o campeonato municipal e vai ganhar o nosso 2º estadual. O Tupã vai ser o grande comandante dessa equipe e o Natal era o jogador de destaque na defesa, né? E esse time já nota assim, um grande número de atletas que recebiam para jogar, embora oficialmente não, né? Mas atletas que passaram por outras equipes, passaram pelo Americano, passaram por Força e Luz. Não é mais aquele dos primeiros tempos, aquele atleta que vinha do interior estudar em Porto Alegre, e aí se interessava pelo Internacional e ingressava no Internacional, nós tivemos muitos casos. Aí não, aí são atletas mesmo, a profissão deles era jogar futebol. Esse time aí é o time que vai ganhar a nossa primeira taça oficial, né? Embora ele é o 2º time, ele não era o 2º quadro. Porque Porto Alegre tinha o campeonato municipal
e tinha o campeonato municipal de segundos quadros, que seriam os reservas, né? E esse time conquistou, o primeiro time ganhou o campeonato de segundo quadros em 1912 e a nossa primeira taça oficial externa, né? Tinha uma taça, antes tem uma taça de 1911, mas é um jogo interno. Uhum. E aí o Inter ganha o campeonato em 12 e ganha em 13 de novo e fica na posse definitiva da taça 12 de abril, que era o nome oficial do campeonato, né? 12 de abril, que é a data da fundação da Liga. E essa foto, não sei se o pessoal consegue ver, mas é tamanho de imagem, mas na bola tá ali Internacional 6, Grêmio 1. E muitas vezes se confunde que maravilha. E muitas vezes se confunde com o Grenal de 1916. Mas não, esse é o Grenal do segundo quadros, de 1912, que foi o jogo extra. O campeonato terminou empatado. Seria o segundo quadro seria... Perdão, o segundo quadro seria... A gente poderia comparar assim com o time de aspirantes ou não chegava a ser? Isso. Era o que depois se tornou, na década de 50, passou a ser chamado de aspirantes. Mas na época era o segundo quadro. E o campeonato terminou empatado, foi preciso um Grenal extra, e o Inter venceu esse Grenal extra por 6-1. Então essa foto, ela é posada depois do jogo, né? É comemorativa ao título. Ao fundo ali está o Colégio Militar, né? Pois eu ia lhe perguntar sobre o Colégio Militar, porque parece a arquitetura do Colégio Militar, né? Que é onde é o campo da Várzea, na frente, né? Na Redenção, né? Isso. E se a gente prestar atenção, bem na direita, a foto embaixo, o atleta que está bem embaixo ali, o Simão, depois ele vai ser um dos grandes nomes do time que vai ser pentacampeão da cidade, de 13 a 17. Agora, eu lhe pergunto, esse uniforme é porque era o segundo quadro ou não tem nada a ver? Não, é o uniforme que o Internacional usou nos seus primeiros tempos. Tem uma questão interessante sobre isso. Em 1954, o Breno Dornelles, que foi um dos fundadores do Internacional, escreveu 2 cartas ao Diário de Notícias, o jornal publicou as cartas, contando sobre esses primeiros momentos. E aí tem umas curiosidades. Por exemplo, ele fala que o nome, normalmente a versão mais conhecida, né, foi uma sugestão dos Pops. E aí ele diz que realmente o nome foi o Luiz Pop que sugeriu, e até não na reunião oficial foram 2, né? O dia 4 se fundou o clube, se escolheram as cores, e no dia 11 se escolheu o nome. E no intervalo entre o dia 4 e o dia 11, alguns dos fundadores se reuniram no Café América, no centro de Porto Alegre, e conversando informalmente, o Luiz Pop sugeriu um nome internacional, sob o argumento que era o Luiz Pop teria jogado no Internacional de São Paulo, né? Essa informação que ele teria jogado, eu não posso confirmar, outros pesquisadores também tentaram, não aparece a escalação. Mas, no mínimo, eles foram torcedores do Clube Paulista, né? E, com certeza, o Internacional tinha sido campeão paulista em 1907, então era uma conquista bem recente. E aí a sugestão foi aceita, e as cores, o Brandon Neres não chega, ele diz assim, eram as cores do Internacional de São Paulo. Não era exatamente, o Internacional de São Paulo era tricolor, era vermelho, preto e branco. As cores de São Paulo mesmo, né? E da bandeira de São Paulo também, do Estado também, né? Isso. A bandeira do Estado. E tem a versão mais conhecida, né, que seria, as cores teriam surgido do embate entre os 2 blocos de carnaval, né, presentes, o venezianos e o esmeralda. Venezianos vermelho e branco, esmeralda verde e branco. A presença de membros desses 2 blocos nas reuniões é constatada na imprensa. A gente percebe que o Venalino César, que foi atleta do Internacional na primeira partida, fazia parte do venezianos. O Pantaleão, que é um dos fundadores do Internacional, fazia parte do Esmeralda. Então, realmente estavam presentes. Como as atas não sobreviveram, não tem como confirmar se foi esse o fator determinante das cores. Mas se a gente prestar atenção, por exemplo, no Carlos Lopes dos Santos, que escreveu 2 livros sobre o Internacional, né? Um deles é Na Sombra dos Eucaliptos, e ele conversou com alguns fundadores, inclusive com o Seferin, que foi o primeiro presidente, e ele cita a versão, né, da influência do carnaval. O Breno Dornelles, sobre as cores, ele só diz que ele sugeriu que na Casa Clara que existia um uniforme que era vermelho e branco, listrado, né, na vertical, e ele sugeriu que o clube adquirisse esse uniforme. Então, a escolha do uniforme foi sugestão dele. Talvez as cores possam ter vindo por essa questão do carnaval. É mais provável até, a gente não pode afirmar. Uma coisa interessante, professor, até o senhor começou falando ali do Porto Alegre. Porto Alegre é o futebol Porto Alegre, né?
E o Porto Alegre teve seu momento assim de, digamos, Montevidéu e Buenos Aires, né, com vários clubes na capital, né? Evidente, na capital do país, não Brasília, mas na capital do estado. Como tem Montevidéu, como tem Buenos Aires, essa concentração de grandes clubes na cidade, né? Quando é que isso se perdeu? Quando é que Inter e Grêmio engoliram os demais clubes? Em que momento isso e por quê que, infelizmente, houve essa polarização, só Inter e Grêmio, e os demais clubes não conseguiram sobreviver? A gente tem o São José ainda, né? Mas o Cruzeiro, por exemplo, já saiu de Porto Alegre também, né? E vários outros foram extintos, na verdade, né? A popularidade dos dois grandes sempre foi maior, né, que os demais. Mas, assim, o momento que começa a se tornar assim, insustentável para os mais clubes, a gente tem na década de 40 o bolo compressor vai ser um alimento que vai atrair um monte de torcedores internacional. Inclusive, alguns cruzeiristas lamentam que o momento que o Cruzeiro investe na possibilidade de se tornar um grande clube da cidade, que vai trazer jogadores da seleção argentina e vai formar grandes equipes, é exatamente o momento do bolo compressor. Então, o Cruzeiro conseguia ser vice, superava o Grêmio, na maioria das vezes, mas perdia para o Inter. E aí, acabou não tendo pernas para manter esse ritmo nas décadas seguintes. Então, na década de 40, e depois o aprofundamento do profissionalismo vai esmagar os demais clubes. O Renner consegue, na década de 50, ainda ter tanto que chega a ser campeão, ainda ter alguma resistência. Só que o Renner, ele era ligado à empresa, e a empresa, no final do ano, bancava o déficit. O clube não conseguia sustentar. E aí, no final de 58, empresas não vão mais bancar, e aí o Renner fechou o departamento de futebol. No mesmo ano, o Nacional fecha, Força e Luz também. O final de 58 é triste para o futebol da capital. Se perde 3 clubes, e aí vai ficar só Cruzeiro e São José mesmo, para tentar dividir, não consegue, né? Pegam pequenas parcelas. É aquela torcida assim, que se identifica com a dupla Grenal, mas também tem uma... Sim. Mas não tem uma torcida independente. Coisa que em outras cidades, em outros países, clubes menores conseguem ter uma torcida fiel, né? E aqui acabou não conseguir se manter, né? A gente tem diversas outras fotos, vou pedir para a Camila ir colocando as fotos, daí a gente vai conversando em cima das fotos, eu acho, professor, porque o senhor mandou muitas fotos super interessantes, fotos que, olha, tem algumas que eu jamais tinha visto até, então eu acho que é um bom ponto de partida para a gente seguir o programa. Por favor, eu gostaria que o senhor fosse comentando e a gente vai conversando em cima. Essa foto aí já é 1913, que elegância, né? De gravata e tudo. É o time que vai começar a caminhada da primeira grande sequência de títulos colorados, né, que é o Pentacampeonato da Cidade, de 1913 a 1917, que é um feito que, por exemplo, nosso rival só vai conseguir muito depois. Né? Esse Pentacampeonato é um feito que o clube até explora pouco, né, mas é algo notável na nossa história. É um time que vai começar o nosso primeiro título em 1913, o primeiro título de primeiro quadro, né, aquele título de 12, era o segundo quadro. 1913 se ganha o Campeonato da Cidade, ganha em 14, ganha em 15, até aí o Grêmio argumentava, não, mas em 1913 eles abandonaram o campeonato, 14 e 15 eles não jogaram. Em 1916 se unificam as ligas e a gente faz 6-1 no Grenal. Né? Então o Fares, que era o ponteiro esquerdo do Internacional nessa época, fez os 6 gols colorados e é um recorde até hoje. Ninguém fez mais gols no único Grenal do que ele. E aí o Colorado mostra que tinha a hegemonia da futebol da cidade. Em 17 vem o pentacampeonato, e aí depois de 18 ocorre um desmanche, né, do time. Porque a maioria dos atletas aí eram estudantes universitários. E eles começam a se formar e começam a largar o futebol. Formar e ir embora, né? Claro. Os jogadores, pegar a escalação, tinha jogadores com 16, 17 anos no time principal, até 23, 24. E aí o pessoal encerrava a carreira. Então, o Carlos Clube já saiu em 1915, depois ele retorna em 20, curto período. O Ben de Onda, que era o centroavante do time, também sai, vai morar em Caxias. O Simão sai, então tem um desmanche. E ainda em 18, para piorar a situação, 18 quem acabou ganhando o campeonato foi o Cruzeiro. Mas para piorar a situação, o Grenal do primeiro turno a gente venceu por 5-3. E o Grenal do segundo turno foi na Baixada e com um clima de tensão muito grande.
O Grêmio vinha de uma série de derrotas nos Grenais, não estava bem no campeonato, e o Grenal começa tenso. E no final o Grêmio faz 1-0, no final do primeiro tempo, nos minutos finais, tem uma discussão sobre o lateral, a bola sai do lateral e ficam discutindo para quem é o lateral, e essa discussão vira uma briga, e um torcedor gremista, que estava com uma faca no estádio, ele acaba esfaqueando um torcedor colorado e esfaqueando o Ribas, que era o centroavante colorado, que tem que ser levado às pressas para o hospital, passa por uma cirurgia, inclusive um dos médicos que faz a cirurgia, eu acho, o Martins, era colorado, tinha sido presidente do Inter, e o Ribas consegue se recuperar tranquilo, mas nunca mais joga futebol, isso é a carreira ali. E aí isso desgastou o clima, a Liga resolveu marcar o restante do tempo, que eram os 3 minutos finais do primeiro tempo, mais o segundo tempo, para depois do campeonato. Só que como o campeonato estava decidido, o Cruzeiro já era campeão, o Grenal decidiria o vice. Né? E aí o Grêmio se recusou a jogar, entregou os pontos, o Internacional ganhou. Inclusive, esse é um Grenal que nas estatísticas aparece de forma equivocada. Normalmente as estatísticas se apontam como vitória do Grêmio, né? Porque estava 1-0. Mas na verdade foi vitória do Inter. E não é nenhuma questão polêmica, dizer não, uma questão que o Grêmio ganhou e não quis. Não, o Grêmio entregou os pontos, oficialmente. Disse, não, nós não vamos jogar o restante, entregamos os pontos. Então, é uma vitória colorada. E aí, em 1918, com todo esse desmanche, mais a perda do Ribas, que não saiu do time porque tinha se formado, mas acabou sofrendo essa lesão grave. Então, aí o time acaba perdendo a hegemonia do... E na época, né, só é bom sempre destacar que esse desmanche é porque era questão de seguir uma profissão mesmo, né? Dentista, médico, advogado, não era jogar futebol, era até uma coisa meio, não vou dizer marginal, mas era uma questão de até segundo escalão na sociedade, né? Diante de um advogado, de um dentista, de um médico, né? Não tinha nem, Sim, não era nem uma questão de escolha, né? Ele realmente tinha que seguir essa carreira, né? O que a sociedade até impunha, eu acredito, né, professor? Sim, que não era considerado uma profissão, era considerado uma diversão, quase uma coisa de adolescente. Então, é aquele negócio, tipo, agora tu tem que tomar um rumo na vida, vai ter uma profissão, vai casar, vai ter família, e para com essa brincadeira. Então, a gente só vai começar a ter jogadores se aproximando dos 30 e passando dos 30 depois na década de 30. Aí sim. Mas antes, realmente, a maioria deles encerrava a carreira muito cedo. Às vezes acontecia, o próprio Internacional acontecia de jogador que, por necessidade, um jogador que já encerrou a carreira ao clube. Por exemplo, nosso primeiro título gaúcho, no campeonato municipal, a zaga era Grant e... vamos esquecer o nome do outro zagueiro. Mas um dos zagueiros se lesiona e não vai poder disputar o estadual. O estadual, 3 partidas. E aí o Reinaldo Meneghetti, que já tinha encerrado a carreira no ano anterior, volta a jogar para suprir essa carência. Teve alguns outros momentos em que o Inter recorre 2, 3 partidas a um jogador que já tinha abandonado a carreira, porque eles continuavam sócios, né? Quem jogava era o sócio. Então, não tinha... Sim. Inscrevia lá a lista de sócios na Liga, então, dentro daquele grupo que estava inscrito, tu podia usar à vontade. E aí há alguns momentos, assim, mas por 1, 2 partidas, para suprir a ausência do jogador titular. E o próprio Carlos Clube, embora ele tenha jogado todo o campeonato de 20, ele volta no Grenal, e depois ele joga todo o segundo turno, e em 21 ele chega... desculpa, em 19, ele volta 19. Aí temos 3 ex-atletas, o Carlos Clube está no meio, né? Então ele volta em 19, joga todo o segundo turno e joga 2 partidas em 1920 ainda. Aí já estava perto dos 30, né? Mas é um caso assim, porque o Inter perdeu o César Andrade, que era o centroavante titular. O César Andrade se lesiona, e aí tem uma história trágica até. Depois ele se lesiona e aí descobre que tem uma doença grave e acaba falecendo alguns meses depois. Então, na falta do centroavante, o clube volta a jogar, e, inclusive é improvisado, né? Porque ele era centro-médio de origem, e aí ele volta como centroavante. Inclusive faz gol no Grêmio. Agora é interessante, até agora nas fotos, só jogadores brancos também, né? Ainda que ele tenha sido pioneiro em colocar jogadores negros em campo, né? Há um bom período ainda só com jogadores brancos autorizados a jogar, né? Que é uma questão, por exemplo, se a gente voltar aquela foto, não precisa colocar, mas se a gente relembrar aquela foto de 1912, o Simão, nitidamente,
jogador negro. Só que havia a sociedade colocava algo que era o seguinte, por isso quando eu falo assim, o Dirceu Alves foi o nosso primeiro atleta reconhecidamente negro. Não quer dizer que tenha sido o primeiro atleta, mas alguns atletas que hoje nós identificaríamos como atletas negros, na época eles eram colocados como não eram colocados como jogadores negros. O Simão não era apontado como negro. O Internacional teve o Dorval, o zagueiro, em 1919, também não era considerado um atleta negro. Então, só vai começar o primeiro atleta a ser reconhecidamente negro é o Dirceu Alves, e que surge depois da crise entre o Antonio Lemos e o Hildo Meneghetti, quando o clube escancara trazer atletas que iam receber, né? O Dirceu Alves, e aí começam a aparecer os atletas de camadas mais baixas, muitos deles negros, começam a jogar, né? Dirceu Alves, Venenoso, Tupã, Natal, são fruto dessa abertura. E depois do 37, sim, quando o 37 clube se profissionaliza oficialmente, aí escancara, né? Nós temos o rolo compressor. E é interessante, né, professor, que como o senhor lembrou bem, antes eram os estudantes, né, universitários, ou até comerciantes que eram autorizados a jogar, podiam jogar, sócios, sobretudo. Mas é uma mudança muito grande até no patamar de atletas depois que vira profissional, né? Porque, enfim, é o cara que vai viver daquilo, é o cara que daqui a pouco já até mais bem dotado fisicamente, né? De repente trabalhava, como o senhor falou antes, não poderia fazer, quem trabalhava em trabalho braçal, né? Um trabalho que estava mais do corpo, não poderia jogar. Então é uma mudança até de estrutura física dos jogadores, né? Sim. Em 1915, o Correio do Povo publica uma nota criticando, porque o nosso futebol está com baixo nível técnico, que muitos jogadores não vêm treinar. Como era amadorismo, o pessoal tinha maior compromisso, né? Ia jogar, mas treinar já não era muito chegado a jogar. Já em 37, antes do Internacional se tornar oficialmente profissional, o clube já divulga uma cartilha com multas. E é curioso, porque oficialmente era amador, mas a multa estipula 10 mil reais de multa para quem ganha até 300 mil reais, que não era um salário alto, era um salário baixo, e 20 mil para quem ganhasse acima de 300 mil reais. Quer dizer, o clube reconhece que paga os seus atletas, e que não é um ou dois, a maioria recebe, tanto que estipula multa para quem faltar o treino. E aí, nós temos essa mudança, o treino deixa de ser uma diversão e o jogador vai sequer, passa a ser parte do contrato profissional. Profissão e compromisso. Uma questão, uma dúvida, até não sei se o senhor sabe essa resposta hoje. Digamos, na nossa economia hoje, o que seria um salário top naquela época para um jogador de futebol que o Inter pagava? Olha, era pouco mais que o salário mínimo. Era muito baixo. O início da remuneração era muito baixo. Tanto que o bicho, né, a expressão surge no Rio, mas depois é adotado aqui. O bicho surge dessa maneira, assim, para conseguir... para complementar o salário, né? Pagava valores por fora. E tinha outros, por exemplo, o Natal, o Flamengo tentou contratar ele em 1935. Depois ele acabou indo para o Flamengo, mas na primeira tentativa, o Flamengo ofereceu uma proposta que era 6 contos de reais, que era um bom dinheiro, seria 6 milhões de reais, divididos por 2 anos de contrato, e aí esse valor estariam incluídas as luvas e mais o salário. E o Inter fez o seguinte, para ele não ir, o Inter chegou e disse, não, nós vamos te dar uma casa no valor de 8 milhões. E aí ele ficou. Então até a década de 40, isso vai ser comum, né, para evitar evitar a perda de jogadores para o centro do país, o clube oferecer casa. Dava uma casa para o jogador, dava um patrimônio e ele ficava. Então eram formas não ligadas diretamente ao salário, mas de garantir a permanência do atleta. Não que hoje seja incomum também, né? Porque a gente tem até hoje, por exemplo, empresários que dão um apartamento, casa, carro para os meninos para assinar contrato com eles, né? Então é uma prática já bem antiga, então, né? Mas que segue em voga muitas vezes, né? Na década de 40, o Abelardo Jacques Noronha, o Ari Barroso chamou ele de macumbeiro dos Pampas, ou algo assim, porque os clubes do Rio eram acostumados a chegar aqui no Rio Grande do Sul, escolher o jogador que queria e levar. Só que no Internacional não conseguiam. O Internacional tinha um rolo compressor, os caras vinham tentar contratar Carlitos, vinham tentar contratar Tesourinha, Adãozinho, e não levavam. Porque o Abelardo Jacques Noronha fazia muito isso. Ele disse assim,
eu te dou uma casa se tu ficar. E aí o pessoal ficava. O pessoal também não... Era assim, não havia aquela... eu vou ganhar um pouquinho mais lá no Rio. Só que aqui eu vou ficar perto dos meus amigos, vou ficar perto da família e vou ter uma casa. Claro. E assim ele Era outro estrutura de sociedade, inclusive, né? Era muito diferente do que é hoje, né? Hoje, enfim, naquela época eu acho que nem conseguiam sonhar com jogar na Europa ainda, né? Era algo que não era um sonho para jogadores brasileiros naquele momento, né? Então é toda uma mudança de estrutura de sociedade também, enfim, de pensamento, até de glamour também, porque na verdade, né, professor, o senhor lembrou bem um pouco mais que o salário mínimo, era quase uma profissão de subsistência, né? Não era para ter luxo nenhum, era para sobreviver, né? Sim, o Tesourinha, o primeiro contrato dele, ele contou em várias entrevistas, ele assinou, era um litro de leite e meio quilo de carne por dia. Loucura. Claro, esse contrato ficou poucos meses, depois ele passou a receber. Mas mesmo se ele recebia tão pouco, o clube conseguiu para ele, que continuou em voga isso durante um tempo, conseguiu para ele um emprego na brigada, ele era cabo armeiro da brigada, que era o que realmente dava o ganha-pão. E ele vai ficar nessa condição até 1944, quando ele já era um jogador da seleção brasileira, era um jogador renomado. Aí sim, aí ele larga o emprego na brigada e vai viver só do futebol. Mas, no final da carreira, que ele vai para o Vasco, depois vai para o Grêmio, né? Tem toda aquela celeuma da contratação dele. E aí depois ele vai para o Nacional, já em fim de carreira, e ele vai para o Nacional, porque o Nacional oferece, o Nacional era o clube dos ferroviários, né? Oferece para ele um emprego na aviação ferro. Então ele ganhava o salário como jogador, mas o salário de jogador nacional era muito baixo, mas tinha um emprego na aviação ferro. E isso nós já estamos falando em 55, 56. Bom, isso olha, foi ontem praticamente, né? Já faz pouco tempo, na verdade, se for olhar do ponto de vista histórico, né? O que eu ia lhe perguntar, o senhor, enfim, um estudioso, né, um pesquisador da história do clube, na sua opinião, quem foi o maior jogador da história do Inter? Isso eu respondo tranquilamente, tem dúvida. Falcão. Acho, assim, sem heresia, a gente pode falar quase que no Internacional, antes do Falcão, Internacional depois do Falcão. Né? Ele foi o craque que deu o gás para a gente dar aquele salto de qualidade que era necessário. Na década de 70, nós tínhamos, não era só o Falcão, tínhamos um baita time. Mas ele vai ser o que vai dar o gás necessário para o bicampeonato de 75 e 76 e depois para o Tri em 79. Uma vez causei polêmica com alguns amigos flamenguistas dizendo assim, olha, o Zico, sem dúvida, jogava muito. E eram posições diferentes, ainda dá para comparar. Mas, se o Inter jogasse, se o Zico jogasse no Inter e o Falcão jogasse no o Flamengo tinha ganho mais títulos e o Inter não tinha ganho o tricampeonato. Podia ter ganho 1 ou 2, mas o encaixe que o Falcão vai ter no time, o papel de liderança e o futebol que ele tinha, sem dúvida foram fundamentais assim, para aquele nosso salto. E aí depois o resto é consequência dele. Depois que a gente chegou àquele patamar de tricampeão brasileiro, só podia avançar. E que coisa, isso pensar que o Falcão saiu por... Na época não era pouco, né? Mas olha hoje para trás, puxa vida, podia ter sido por bem mais, né? Sim, mas se a gente parar para comprar o Falcão, saiu por 1 milhão e o Asmus chegou a dizer que tinha sido o dobro, tinha sido 3 milhões de pouco. E não foi. Foi 1.750.000. O Maradona foi para o Barcelona por 2 milhões de dólares. Então, valores que hoje são irrisórios. O pior de tudo é que se o Falcão tivesse surgido o Falcão hoje, ele não teria nem ganho um brasileiro pelo Inter, que em 6 meses tinha ido embora. Estava vendido em 6 meses, né? Não teria nem o brasileiro, nem 75 teria existido. Se fosse hoje, né? 6 meses, tchau, tá vendido. Até para o Red Bull Bragantino, se for o caso, mas que eu vender, iam. Exatamente. E o Falcão tem uma coisa interessante, assim, ele, mesmo fora do Inter, por exemplo, a estreia dele na Roma, ele exigiu que fosse um amistoso com o Internacional, porque financeiramente é bom pro clube. O clube fez uma excursão pela Europa na época e aí jogou. Inclusive, ele jogou, normalmente considera a última partida do Falcão pelo Inter foi a final da Libertadores, mas não, já negociado com a Roma, ele jogou o torneio Vinha de Madrid, na Espanha, porque os organizadores disseram assim, ó, se o Falcão jogar, vocês recebem tanto, se ele não jogar, vocês não recebem menos.
E aí ele aceita jogar pelo Inter, joga as 2 partidas na Espanha, e aí vai para Roma. E a estreia dele é contra o Inter. E depois, em 1981, o Inter não conseguiu expulsão para a Europa. Mas aí a Roma queria comemorar o primeiro ano do Falcão na Roma. E aí disse, bom, então tem que ser contra o Inter. E aí o único jogo que o Inter fez na Europa naquele ano foi contra a Roma. Quantos foram os jogos contra a Roma? Você lembra de cabeça? Os 2 jogos, quanto foi? 2. São 2. Quanto foi? 2-2. As 2 partidas foram empate, 2-2. E numa delas, o Falcão chegou a fazer um gol pela Roma, acho que na segunda. E aí depois, em 85, quando ele volta para o Brasil, né, tem 2 coisas que eu acho interessantes assim, na postura dele. Uma, o Internacional faz uma proposta que financeiramente, segundo algumas fontes, seria inclusive um pouquinho maior que a do São Paulo. Mas aí ele faz o seguinte cálculo. O Inter estava limpando os cofres para oferecer aquele salário para ele. São Paulo, além de ele não estar limpando os cofres, ele não tinha a mesma relação com o São Paulo. Bom, se o São Paulo quebrar, o São Paulo. Mas o Inter não pretendia ver o Inter mal. E mais, ele já estava com problema no joelho, ele sabia que ele não ia render o que ele rendeu antes. Então, ia receber um grande salário sem dar a resposta que esperaria dele. Então, ele acabou aceitando o São Paulo, mas, de novo, para a estreia, ele pediu que fosse um amistoso contra o Inter, e ele estreou no São Paulo um amistoso contra o Inter. E aí perdemos o contra do Galvão. Então, a gente está indo e voltando no tempo, né? O senhor também mandou para a gente fotos eu acho que eram fotos do Eucaliptus e mais de outro estádio, se não me engano, mas eu acho que são as 2 do Eucaliptus, ou da Chácara. Vamos lá, agora aí. Era o que chamava de várzea antes, né? Isso, a várzea da Redenção. Isso aí tem uma história interessante. Quando o Internacional foi fundado, Porto Alegre, oficialmente, tinha 2 times, que era o Grêmio e o Fluminense. Na verdade, não. A gente tinha mais equipes, só que eram equipes que talvez nunca tenham jogado partidas com outras equipes, só jogavam jogos internos. Teve o Rio Grandense, que era o time que a família do Lupicínio era ligado, foi fundado em 1907. Esse, depois, mais tarde, joga campeonatos. Teve o 15 de Novembro, que era uma espécie de base do Grêmio, era um time mais egurizado, e depois alguns iam para o Grêmio, outros para jogar. E um dos jogadores do 15 de Novembro, o Arquimedes Fortini, ele sai do 15 de Novembro e forma um outro time, em 1907, que era o Grêmio, o nome parece uma heresia, né? Mas era Grêmio Futebol Internacional, que era um time preto e branco. E esse time de futebol internacional treinava aí na Redenção. Inclusive, tem uma história que normalmente se conta como sendo do nosso Internacional, mas não, era desse. Eles treinavam e no final do treino eles tiravam as traves e guardavam no armazém do seu Cordeiro, né? Que era um português que tinha um armazém ali, que depois deu nome à Volta do Cordeiro, né? Que é o lugar ali onde agora o HPS, ali, enfim. E o Inter foi fundado no dia 4 de abril, e no dia 20 de abril o Henrique Pop procura o Arquimedes Fortini, essa aí já são do Eucalipto, procura o Arquimedes Fortini e oferece para eles, vocês entram no Internacional, a gente coloca vocês na ata como fundador, o Arquimedes Fortini conta como fundador internacional, ou vocês entram no nosso Internacional. E eles aceitaram, fecharam o Grêmio Futebol Internacional, e ingressaram no Inter, e aí o Inter começou a usar o campo. E logo em seguida surge o Militar, que era na frente. Então, durante 1909 e 1910, o Inter e o Militar dividem o campo. Essa aí é a Rua Arlindo. Eu pedia para a Camila voltar só aquela primeira foto lá, Camila Princesa da Redenção. Que prédio é aquele ali, professor? Esse branco lá do fundo é pois é, isso aí é um galpão, né? Não existe mais. Provavelmente, como ali tinha... era uma região que os carroceiros traziam produtos da zona rural para serem vendidos, talvez fosse alguma coisa assim. E lá atrás é o Colégio Militar. Lá no fundo do Colégio Militar, já. Sim. Na época, Escola de Guerra, até o final de 1910, Escola de Guerra, a Escola de Guerra volta para o Rio, e aí em 1912 surge o Colégio Militar no mesmo prédio. Certo. Podemos avançar de novo o caminho. Nas fotos ali, os eucaliptos, né? Mas aí é o Rua Arlindo, né? Essa aí é a Rua Arlindo. A curiosidade da Rua Arlindo é que o Internacional só foi jogar na Rua Arlindo no final da década de 30 e como visitante. Que o Força e Luz usou a Rua Arlindo como seu campo de jogo. A Rua Arlindo, professor, a gente localiza ela onde hoje?
Ela não é bem mas o campo, bom, tem a praça ali, essa aí é uma foto aérea, para a gente tentar vislumbrar ali. Tem aquela praça Esporte Clube Internacional, né, que fica atrás Sim. Atrás da EPTC, ali do Colégio Protazoalos, da Ipiranga, né? Da Ipiranga ali atrás. É onde era Ilhota, né? Isso, era onde era Ilhota. E o campo, claro, era maior que a praça, ele se espalha ali para onde tem os condomínios, tem a EPTC ali, então ele se espalhava um pouco para aquela região. A Rua Arlindo, ela não chega a ser exatamente aérea, o traçado dela, mas era, assim, hoje ela não existe mais, mas pegaria mais ou menos quase aéreo, um pouquinho mais pro lado aéreo ali. Mas seria, vamos dizer assim, aéreo seria a descendente da Rua Arlindo. Sim. Só que esse campo, como ficava na Ilhota, ele primeiro foi o Internacional que construiu o campo, o terreno era um terreno baldio. O Graciliano Ortiz, que era o presidente honorário do Inter, era também o diretor da limpeza urbana e conseguiu o campo para o pessoal jogar. Então eles limparam o campo, marcaram o campo, chegaram a treinar no campo, só que era o campo alagava fácil. E se a gente pensar que ali era abril, maio... Uma baixada, né? Sim. Nossa, imagina. Sim, e o dilúvio, ele não era canalizado, ele fazia uma volta para ali. Então, quando o nome Ilhota era exatamente por isso, porque quando enchia, ele fechava, ficava uma verdadeira ilha. E aí, sim, imagina, já é um lugar baixo, né? Sim, e aí o primeiro treino do Inter ali é 25 de abril de 1909, 5 dias depois de conversarem com o Arquimedes Fortini. E aí o Fortini ofereceu, olha, a gente tem um campo lá na Redenção, quem sabe a gente usa aquele campo. Que também não era uma área assim... Não era um primor também. Sim, porque, para ter uma ideia, o Internacional usou o campo 1909, 1910, 1911. 1912, o Inter chegou, inclusive, a construir acomodações melhores, uma bancada para uma tribuna de honra, alojamentos, e nunca usou. Porque quando começou a temporada de futebol, começou uma sequência de chuvas em Porto Alegre e alagou aquela. E aí o Inter jogou suas partidas fora dali, jogou no Tony Band, que é lá onde é a Sojipa, jogou na Baixada, que eram locais que estavam mais imunes às enchentes. Mas a Vargem da Redenção sempre alagava. E aí o clube partiu para outro caminho, né? E aí, em 1913, inaugurou a chácara dos eucaliptos. O senhor estava falando dos eucaliptos ali, né? Até se a Camila puder voltar, aquela foto dos dois estádios ali, Camila, por gentileza, que são fotos aéreas do eucaliptos. Eu acho claro que aí o estádio dos eucaliptos, né? Aquela coisa, professor, a cidade vai evoluindo, enfim, né? Chama-se de progresso, que seja. Mas eu cada vez eu lhe confesso que eu tenho dificuldade quando eu entro ali para Silvério, de passar na frente do que onde eram os eucaliptos, né? Que agora as torres enormes de prédios ali, mas mantiveram como uma homenagem, entre aspas, né? As traves, né? Fizeram tipo um jardim ali na frente desse prédio, esse condomínio, com as traves que eram dos eucaliptos. Eu acho isso eu acho quase uma afronta isso, sabe? Enfim, várias pessoas não sabem o que são aquelas traves ali, né? Que estão instaladas ali, mas eu realmente me corta um pouco o coração passar por ali, sabe? Eu acho que Porto Alegre podia explorar um turismo esportivo. Assim, acho que a Copa do Mundo foi uma chance que se perdeu. Assim. Podia se criar, porque nós tivemos muitos campos que desapareceram com o tempo. Por exemplo, ali no José de Alencar, nós tínhamos a Chácara das Camélias, onde hoje é o Supermercado Nacional, um pouco mais adiante, avançando, a Chácara dos Eucaliptos, o próprio Eucalipto na Silvério, o Campo da Rua Larga, ali na Bonfim, que era o Campo do Americano, o Campo da Redenção. Podiam ter marcos, algumas coisas assim que lembrassem, aqui foi o Campo tal, talvez com fotos, coisa assim, e que, eu não sei, imagino outras cidades exploram esse tipo de turismo, né? O pessoal que quer conhecer como é que foi o passado esportivo, porque fora de Porto Alegre, saiu de Porto Alegre, todo mundo conhece Inter e Grêmio, entendeu? Se bobear, assim, vamos pensar que é o Beira-Rio e o Olímpica Arena desde o início. Nem sabe dessas outras. Então, se explora pouco isso. E vai perdendo um pouco até a memória da cidade, né?
que às vezes eu confesso que eu passo às vezes por locais, tem casarões na cidade mesmo que foram demolidos para construir prédios, estacionamento, sei lá, qualquer coisa que seja, e eu tenho dificuldade de lembrar o que tinha ali antes, como é que era aquela estrutura, né? Como é que era. E não é só uma questão do Inter, a gente vê o próprio Estádio Olímpico hoje, que é um esqueleto, é um cemitério a céu aberto aquilo ali, né? Infelizmente, a maneira como sucatearam o Olímpico, né? Tu passa por ali hoje, tem um ônibus estacionado por tudo que é lado lá dentro, virou garagem de ônibus, e o estádio simplesmente caindo aos pedaços, né? Porque deixaram daquela maneira, né? E é a história do clube que tá abandonada, né? Porque claro, sim. Em Porto Alegre nós tivemos muito. O estádio da Montanha, esse ainda tem lá dentro do cemitério, ainda tem umas arquibancadas, o pessoal quiser visitar, né? Mas então, enfim, inclusive aquela região ali, dos cemitérios, ela foi região de muitos campos, Porto Alegre, clubes menores ali, tinha seus campos, que era uma região que foi urbanizada muito mais tarde, né? Então tinha muitos terrenos amplos, e isso favorecia a construção de campos. Inclusive, quando a gente pesquisa sobre o Porto Alegre, troca informações com outros pesquisadores, às vezes a gente tem dificuldade para localizar, esse campo aqui é do determinado clube, do América, por exemplo, que é um clube que tinha ali, é o mesmo campo, porque não tinha muitas ruas ali, e aí a imprensa colocava, o campo que fica na travessa dos cemitérios. Sim, mas os cemitérios tem uma área imensa, e era mais de um campo. Assim como lá na área da Sojipa, que eles chamam Arrabal de São João, a gente teve mais de um campo, todos muito próximos. Teve o campo de Porto Alegre, o Concórdia, o campo... Muitos clubes menores também tiveram seus campos. A gente chegou a ter 3, 4 campos, todos quase coladinhos. Eu acho que um dos últimos... Sim, eu acho que um dos últimos que resiste ainda é o do Força e Luz, que há anos se ameaça a colocar um supermercado ali, mas por enquanto ele acho que ainda segue ali, né? O muro é grande, mas enfim, imagino que ainda esteja ali. Ele foi vendido para uma rede de mercado, não sei se ainda está... Mas que também a Timbaúva chegou a ser, em determinado momento, o melhor estádio da cidade. Recebeu o Passo Grenal, os jogos importantes. Sim, é verdade. Professor, até para a gente ir caminhando esse memória, o final desse memória, já agradeço demais. Uma definição o senhor acha de... Como é que o senhor definiria um tema que lhe agrada muito, que é a passagem do amadorismo para o profissionalismo, esses primeiros anos de Inter? Uma frase, uma palavra que vem à sua cabeça assim, para definir esse período todo de transformação do Inter? Vou usar 2 palavras. Evolução e democratização. Porque foi uma evolução necessária. Se a gente não tivesse tratado o profissionalismo, o clube teria desaparecido um pouco depois. Como tantos outros que desapareceram em Porto Alegre. Sim. E democratização porque foi a adoção do profissionalismo que permitiu as classes populares ingressarem no campo, né? Ingressarem como atletas. O clube já tinha se popularizado, já tinha uma torcida popular e bem maior que a do nosso rival. Mas essa torcida começa a se enxergar em campo, começa a ver seus iguais em campo, com a profissionalização. E aí garante a democratização do clube. Que, infelizmente, ainda falta vamos dizer assim, na área administrativa, mas é um passo cada vez chegaremos lá um dia ainda. Mas é muito importante isso que o senhor diga também. E, infelizmente, só fazendo um adendo, algo que eu sinto muita falta nesse novo Beira-Rio foi a extinção da Coreia, né? A Coreia talvez fosse o grande símbolo de um Inter popular. Eu sei que é exigência da evolução, exigência da FIFA, blá, 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 né? Essa série de coisas que a gente sabe. Mas eu acho que até para o time, para mesmo os times que não viveram isso, as nações do Inter não viveram isso, a Coreia até hoje seria muito importante, sabe, para aquele apoio, aquela força, né? Aquela Coreia lotada, era o povão mesmo, a massa que estava ali, né? Ingresso, sei lá, R$2, R$5, era preço baratíssimo para tu, claro, assistir o jogo sem conforto algum, né? Em pé, mas era algo que era muito importante para o clube, né? Não, eu fui frequentador da Coreia várias vezes, gostava da Coreia, era um local... Claro, tinha o desconforto, tinha a situação de que, por exemplo, eu lembro de um Grenal que nós vencemos com 2-1, gol do Leandro Machado, cobrando pênalti, e ele cobrou o pênalti rasteiro, e aí as placas de propaganda, eu estava bem atrás do gol, as placas de propaganda impedindo a gente ver a bola, só vi que foi gol porque o resto da torcida pulou, né, comemorou isso. E é isso também.
Tinha, mas era. Também. Mas tinha todo um argumento disso. Era, por exemplo, um local que eu nunca vi confusão. Grenal, tinha um setor que a torcida do Grêmio, você sabe, um setor pequeno, mas eles tinham acesso. Sim, dividia. Era 2, 3 brigadores ali, nunca deu briga. Era algo, a saída era conjunta, a gente saía junto com eles, não. E, claro, talvez o espaço físico da Coreia não comporta no estádio, nem acho que tinha que ser um local desconfortável, mas acho que sim, o clube tem que ver maneiras de manter esse torcedor mais popular fiel ao clube, indo ao estádio. Existe uma forma de associação, que é a Academia do Povo, que é o de mais baixo custo, mas acho que, enfim, tem que reforçar isso. Até porque, assim, em sala de aula, eu noto uma coisa, que os clubes estão se preocupando um pouco com isso, mas nosso futebol está começando a ficar distante da realidade da boa parte da população. Então, os alunos, às vezes, eles sabem mais do futebol da Europa, que eles veem na TV, que o nosso futebol. É verdade. E isso, daqui a 15 anos, pode ser algo complicado. Daqui a pouco, o pessoal não vai se interessar por consumir. O senhor tem razão. Porque daqui a pouco, para assistir ao jogo do Inter, por exemplo, que não tem condição de ir ao estádio e não tem condição de pagar um canal pago, né, de bancar um canal pago, fica dependendo só do jogo aberto na TV, o que é raro hoje em dia, né? Sim. E aí vai começar a se identificar com o que ele vê na TV, né? Que ou são os clubes do centro do país ou os clubes da Europa. Então, é verdade. Professor Raul Pons, muito obrigado pela sua presença aqui. Vamos nos incomodar mais vezes, tá? Pode ter certeza disso. Eu agradeço demais. E quem não segue o professor no Twitter ainda, que siga. Otávio_Pons. Sempre histórias muito interessantes, fotos maravilhosas. Então, por favor, siga o professor, que é o golaço. Fazer uma propagandinha, tem o meu blog, Futebol Outra História. Perfeito, por favor. Blogspot.com, que vários dos assuntos que eu tratei aqui e outros que não tratei, então... Por gentileza, repita o nome, por favor, professor. futeboloutраhistória.blogspot.com. Perfeito. E é um blog de Colorado para colorados, mas é o que eu sempre digo assim, o pessoal das outras cores pode ler. Ele não é procuro não ser provocativo, e assim, não sou neutro, até porque eu acho que a neutralidade não existe, mas procuro ser imparcial. Então, não vão se sentir ofendidos em lerem o blog. Ótimo. Professor, muito obrigado. A gente coloca o link depois na descrição também, tá? E agradeço demais pela sua presença. Um grande abraço, sucesso, professor. Outro, agradeço o convite.